pessoal, estamos em mais um vídeo Por Trás do Coração e temos como tema de hoje obras da carne, pecado como sintoma de uma dor emocional. Muitas vezes nós vemos o pecado simplesmente como uma culpa, mas se eu te falar que o pecado é apenas um sintoma de algo que está bem escondidinho aí na sua alma, no seu coração? Muitas vezes pessoas lutam por pecados de estimação durante muitos anos em sua vida e não conseguem se desvencilhar desse tipo de pecado de estimação. Mas eu quero te dizer que o motivo encontra-se justamente porque existem raízes emocionais profundas na alma dessa pessoa que ela não identificou. Então, se ela não identifica essas dores emocionais, elas na verdade não conseguem se livrar muitas vezes desse pecado. Na verdade, as obras da carne, elas são sinalizadores que muitas vezes estão dizendo exatamente que feridas emocionais precisam ser tratadas. E no vídeo de hoje eu quero te convidar a assistir até o final e descobrir as dores emocionais que estão ligadas diretamente a essas obras da carne. E eu quero te convidar a ficar nesse vídeo até o final. Vem comigo. E vamos fazer a leitura que está descrito aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro que a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Bom, aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele descreve as chamadas obras da carne. E quando você começa a fazer um estudo a respeito dessas obras da carne, você observa que essas obras, essas atitudes, na verdade, elas não estão apenas relacionadas a um erro moral. E por não estarem relacionadas a um erro moral, nós temos que entender a origem delas. O que tem acontecido muito por falta de entendimento das pessoas? O que Deus quer tratar com a humanidade é justamente o seu coração. A partir do nosso coração vai proceder as saídas da vida. Portanto, nós temos que identificar aquilo que está no nosso interior para que, a partir da identificação disso, o Espírito Santo tenha a possibilidade de tratar. Porque você vai perceber que todas essas obras da carne, elas têm uma origem. E muitas vezes elas estão ligadas a dores emocionais. Na verdade, essas obras da carne que são pecados, como são descritos nas Escrituras, é como se esses pecados eles servissem como uma automedicação de uma culpa interna. Então é como se nós tentássemos resolver essas questões internas com essas obras da carne. E pela falta de entendimento, muitas pessoas têm lutado com a força do seu braço e não conseguem se desvencilhar desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento. E por que não conseguem? Porque elas não conseguem identificar as dores emocionais que estão por trás dessas obras da carne. E hoje nós vamos descrever todas essas obras e falar a respeito das dores emocionais que estão por detrás dela. E você, assim, vai ter a possibilidade de começar a compreender a origem delas. E dessa forma o Espírito Santo tem como tratar. Então, vamos à primeira obra da carne. Bom, e a primeira obra da carne que nós vamos falar, na verdade, é sobre a ira e a dissensão.
Então vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa que é fechada no trânsito. Essa pessoa reage simplesmente de uma forma irada. Ela reage na verdade de uma forma agressiva. A grande questão aí dessa agressividade, ela na verdade não está simplesmente relacionada a porque um outro indivíduo a fechou no trânsito. Na verdade, fala de algo muito mais profundo na alma desse indivíduo. Fala a respeito de uma dor. E o nome dessa dor se chama impotência. Esse indivíduo que reage em sua vida com ira e dissensões, se você passar a fazer uma observação a respeito dele, você vai identificar que houve em algum momento na sua vida em que ele se sentiu extremamente humilhado, ele se sentiu desrespeitado. E isso marcou o seu interior. Então, todas as vezes que ele se sentir dessa forma, ele vai agir de que forma? Através da agressividade. Então, na verdade, essa ira e essa dissensão é um medo disfarçado. Portanto, se você quer tratar a ira e a dissensão em você, o ponto não é lutar diretamente com essa obra da carne. O ponto é entender que essa dor tem um nome, que é a dor da impotência. Então, todas as vezes que você se sentir impotente, você vai agir com esse tipo de obra da carne, a ira e a dissensão. Bom, e vamos a outras obras da carne, que é a chamada inveja e o ciúme. Imagine você na seguinte situação, no trabalho. Alguém que consegue uma promoção no seu trabalho. A questão não é apenas o desejo que você tem de querer esse cargo. É algo muito maior no seu interior. Isso revela uma dor emocional chamada dor da insuficiência. Você tem algo no seu interior em que você não se acha suficiente. Então, todas as vezes que alguém brilhar mais do que você em uma determinada situação, a forma que você vai reagir vai ser justamente através da inveja e do ciúme. O ciúme é uma sensação de que você pode ter a possibilidade de perder um amor. E por que você pensa nisso? Porque na verdade você não se acha o bastante o suficiente. Então, existe essa sensação de insuficiência no seu interior. Então, o ponto a ser trabalhado é justamente essa dor. Enquanto essa insuficiência não for tratada em você, você permanece tendo esse tipo de reação, ou a inveja ou o ciúme. E no caso da embriaguez e da glutonaria, imagine que uma pessoa passou um dia muito difícil. E o que ela faz? Ela se afunda em bebida ou comida. E por que ela faz isso? Não é por uma questão de fome, ou então simplesmente por a questão de saciar uma sede. Na verdade, o que ela está buscando é anestesiar uma situação. Como a alma dela não está dando conta de algo, porque na alma dela tem a dor de um vazio, de uma situação que ela não conseguiu solucionar, o que ela vai fazer? A alma dela vai buscar se saciar justamente através dessas duas reações, ou a bebida ou a comida. Então, essa é a dor do vazio. Então, se você é alguém que luta com relação ou à embriaguez ou à glutonaria, o ponto a ser tratado em você é essa dor do vazio. Enquanto você não resolver essa dor emocional, você todas as vezes vai buscar essas duas fontes como tentativa de anestesiar, na verdade, essa dor. Então, o corpo, ele simplesmente vai tentar resolver aquilo que a sua alma não está dando conta de resolver. Bom, e temos a obra da carne, muito conhecida também como imoralidade sexual. E essa obra da carne, na verdade, a gente observa muito na vida das pessoas, principalmente nos dias de hoje.
Quantas vezes você não vê pessoas que simplesmente buscam relações rápidas e sem compromissos? Na verdade, o que isso quer falar com relação a essa sinalização dessa obra da carne? Na verdade, isso não é apenas desejo. Eu quero te dizer que isso não é apenas desejo. É uma carência afetiva que você tem. Essa carência afetiva acontece pela dor da falta do vínculo. Ou seja, sempre o desejo quer mostrar que há uma falta. E aí o que acontece? Isso substitui, na verdade, a intimidade verdadeira, tá? Você, na verdade, está fugindo da intimidade verdadeira, porque talvez você não dê conta dela. E muitas pessoas estão caindo justamente na imoralidade sexual, porque, na verdade, é uma dor de não se sentir ligado a ninguém. Então, você vai buscar o quê? Preencher essa dor de não sentir se ligado a alguém através da imoralidade sexual. Então, a grande questão é que quando você se relaciona com alguém de uma forma sexual, por que você está se relacionando? É simplesmente por prazer ou por conexão? Porque isso tem uma diferença muito grande. Se você quer apenas prazer, você está fugindo da intimidade verdadeira. Por que você não quer intimidade verdadeira? Qual a questão que você está correndo? Você está correndo de quê? Esse é o ponto. Então, essa busca sua por prazer sexual é porque você não quer verdadeiramente assumir um compromisso. Então, se você quer resolver essas questões, você precisa trabalhar essa dor aí da falta do vínculo no seu interior. Senão você vai continuar tendo sérios problemas com a imoralidade sexual, enquanto isso não se resolver dentro do seu emocional. Uma outra obra da carne que a gente consegue observar aqui é a idolatria. Quando pessoas colocam a sua segurança ou em dinheiro, ou em status, ou até mesmo em uma celebridade, na verdade, ela está fugindo de uma angústia existencial. Eu não sei se você sabia disso, mas isso tem um nome. O nome dessa angústia é a dor da desorientação. Na verdade, essa pessoa, pelo fato de não saber quem ela vai buscar se segurar em alguma coisa. E a idolatria funciona exatamente como algo em que as pessoas se seguram. Agora, a grande questão é, e se te tirassem isso? Se te tirassem o dinheiro? Se te tirassem o status? Se te tirassem essa celebridade que você colocou como ponto de referência na sua vida? O que você seria sem ela? Ou sem ele? Esse é o ponto. Porque, na verdade, a idolatria, ela mostra justamente a dor da desorientação. Na verdade, você está desorientado. Então, o ponto a ser trabalhado é justamente essa desorientação interna que você tem. Porque senão você sempre vai buscar, através da idolatria, uma forma de segurança. Esse é o ponto a ser trabalhado na tua vida interior, para que você não viva mais de uma forma idólatra. Bom, e uma última obra da carne que a gente observa aqui em Gálatas é a feitiçaria. Pense naquelas pessoas que buscam rituais, buscam superstições para tentar controlar o futuro. Olha só, por que algumas pessoas acabam recorrendo a isso? Porque, na verdade, elas têm uma dor de não aceitar que as coisas fiquem fora do controle dela. Essa é a dor do controle, é uma dor emocional se você não sabe. Então, como aquele indivíduo ele quer controlar as coisas, então uma forma que eles pensam que estão controlando é através de quê? De rituais. É justamente, e eles fazem o quê? Buscam a feitiçaria para isso. Agora, imagine você tentar domar aquilo que é indomável. Gente, isso é a demonstração de uma infantilidade das pessoas, quando elas recorrem a esse tipo
de situação. Então, na verdade, o ponto é que você precisa trabalhar essa vontade de você querer controlar tudo. Enquanto você continuar com esse desejo de controle, você vai buscar recorrer e vai buscar, na verdade, recorrer a esse tipo de prática. Então, se você quer se livrar disso, busque primeiro trabalhar essa tua vontade de controlar as coisas, porque eu quero te dizer que, infelizmente, ser humano nenhum na face da Terra tem essa capacidade de controle. Senão você vai continuar se afundando ainda mais nisso. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, o ponto que nós temos que entender é o seguinte: nós precisamos passar por um processo de transformação na nossa mente. Então, para passar por esse processo de transformação, você tem que ter a clareza naquilo que precisa ser tratado em você. Por isso eu pontuei aqui a obra da carne e a dor emocional, que é a raiz dessa obra. Agora você tem a possibilidade de não apenas querer arrancar a obra da carne pela força do seu braço, porque senão ela vai novamente nascer em você. Você precisa começar a tratar a raiz. O processo de santificação também passa pelo processo de cura emocional, que muitas vezes a gente não compreende, ou por falta de conhecimento, por falta de entendimento a respeito dessa questão, e as pessoas estão extremamente cansadas lutando por aquilo que elas não vão dar conta, porque elas não sabem a raiz. E a partir de hoje você conhece a raiz de cada obra da carne que eu trouxe nesse vídeo aqui para você. Então o primeiro ponto é: eu errei, caí diante dessa obra da carne. Não é para você simplesmente apenas vivenciar uma culpa, porque culpa não resolve nada. O ponto é que, tô vivenciando isso. Qual é a dor emocional? A dor emocional é essa. Então, vamos procurar tratar essa dor emocional para que você não vire mais escravo de uma obra da carne. E se você entendeu a importância desse vídeo, compartilhe para outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você chegou agora, que ainda não é inscrito, se inscreva. Então, até o próximo Por Trás do Coração. Tchauzinho.